Amém. Deus abençoe, meninos. Meus irmãos queridos, eu quero convidá-los a que abram a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, capítulo 8. Mesmo assentados como estão, eu quero convidá-los a que acompanhem a leitura de todo esse capítulo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versos do 1 ao 22. Convidar você também que nos acompanha por meio das nossas redes sociais, que está na condição, no conforto da sua casa, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura dessa porção da Escritura e mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós vamos expor essa passagem das Escrituras. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, a partir do 1, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o fez a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, adverte solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porás uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, os repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel:
volta cada um para a sua cidade. Meus irmãos queridos, entender como funcionam as principais formas de governo é o primeiro passo para a compreensão de como viveu o povo de Israel no passado e qual a relação com a passagem que nós lemos há pouco. Inicialmente, eu quero expor para os irmãos algumas formas pelas quais o Estado administra o povo e os seus recursos. Lembramos da oligarquia, que é uma forma de governo exercida por um pequeno grupo de pessoas. Da democracia, que é um modelo de governo estabelecido pelo povo através de eleições e da participação direta do cidadão. Lembramos da teocracia, que é um modelo de governo estribado em princípios religiosos. Há também o totalitarismo, que é um tipo de governo centralizado no controle sobre todos os aspectos da vida humana. Há ainda um modelo de governo chamado de anarquia, que revela a ausência de um governo formal e centralizado. E, por fim, aquilo que nós conhecemos como a monarquia, que é um modelo de governo centrado em um único indivíduo, podendo ser um rei ou até mesmo uma rainha. Meus irmãos queridos e amigos, o primeiro livro de Samuel tem nos 8 capítulos iniciais narrativas que descrevem situações de pessoas, de famílias e a transição do período dos juízes para o período da monarquia, que se estabelece no âmbito de uma crise espiritual vivida pelo povo da aliança no final da vida de Samuel, um dos renomados magistrados entre o povo da aliança. Meus irmãos, a avaliação das intenções, bem como do acolhimento da proposta de modelo de gestão estatal através da monarquia, não é em nada uma tarefa fácil ou simples de entender, muito menos homogênea. Antes, divide opiniões, estabelece ao menos 2 grupos que se dividem entre aqueles que acham que a monarquia teve apoio e acolhimento do Deus da aliança e os que entendem que não foi esta a vontade de Deus, ao menos para aquele momento da história dos hebreus. Meus irmãos, é importante lembrarmos, a proporção que mergulharmos na exposição do primeiro livro de Samuel, capítulo 8, e lembrarmos da tentativa de instaurar uma dinastia no passado. É importante nós lembrarmos, à luz da teologia bíblica, que o povo de Israel já havia tentado fugir desse modelo da teocracia. E se você ler as Escrituras, você vai ver isso, por exemplo, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 8, verso 23, diz: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Meus queridos, desde o momento em que Moisés obedecera ao chamado do Senhor, os líderes de Israel haviam sido nomeados por Deus e recebiam suas ordens diretamente dele, ou seja, eles viveram sobre um sistema teocrático. Contudo, a apostasia de Israel, ou dos líderes dentre o povo, os levou a agir de forma a questionar o modelo que estava estabelecido, questionar a forma pela qual Deus regia o seu povo e o conduzia. Meus irmãos, o texto em que nós lemos nos convida a pensar não apenas nesses sistemas de governo,
mas sobretudo como estava baixa a condição espiritual dos líderes do povo do Senhor no passado. Se nós mergulharmos na leitura da passagem, na primeira sessão, capítulo de número 8, do primeiro livro de Samuel, verso do 1 ao 3, acompanha a leitura, nós perceberemos que nós estamos vivendo um período em que nós estamos deixando de viver a teocracia e a monarquia está sendo estabelecida. E isso tem uma razão, e essa razão reside na história da família de um dos mais renomados homens de caráter e de integridade que impactava toda a nação. Vejam, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, a partir do 1 e até o 3, diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Meus irmãos, o texto nos sugere uma pergunta: como um homem íntegro conseguiu gerar filhos impiedosos? O texto nos sugere uma outra pergunta: qual foi o problema da educação dos filhos de Samuel? Um juiz cujo caráter era isento de qualquer questionamento, um juiz de funções que Deus era glorificado por sua condição de justiça, um juiz entre o povo do Senhor, que exerceu com maestria e com excelência a sua função enquanto magistrado. Percebam que os filhos de Samuel se revelaram desqualificados, pois, à semelhança dos filhos de Eli, estavam mais interessados em encher os próprios bolsos do que manter a justiça. É óbvio que quando buscamos um modelo de fracasso na educação de filhos, sempre o fazemos recorrendo ao Antigo Testamento, à família de Eli, o sacerdote, e o quanto ele foi negligente na educação dos seus garotos. Esse mesmo livro, primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, a partir do 11 e até o 13, nós temos na narrativa a apresentação da falência educacional de Eli, o sumo sacerdote, em relação a Ofni e Finéias, os seus filhos. Percebam, primeiro livro de Samuel, agora capítulo 3, a partir do 11 até o 13, diz: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Diz o texto: começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Meus queridos, vejam que foi a negligência no processo de educação que tornou os filhos de Eli, Ofni e Finéias, rapazes ímpios. Meus queridos, a Bíblia os define como filhos de Belial. Se nós recorrermos às páginas do Antigo Testamento, nós vamos perceber que eles não se importavam com o Senhor, que eles tomavam a carne oferecida para o sacrifício no templo e selecionavam a melhor parte e ordenavam desobediência às claras orientações das Escrituras acerca do sacrifício. Meus irmãos, esses rapazes também eram intolerantes com aqueles que se opunham às suas práticas. Em resumo, eles tratavam os filhos de Eli
com desprezo a casa do Senhor, sob a anuência e complacência do seu pai, que era o sumo sacerdote da nação. Meus queridos, o que nos chama a atenção aqui é que a origem desses problemas não são esses meninos, mas o seu pai. Vejam que o Senhor falou em relação ao modelo de educação de Eli, o genitor de Ofni e Finéias. Ainda no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, agora a partir do verso 27 até o 30, a Escritura nos diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada. Vejam, e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, vejam, a Escritura nos diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Meus queridos, o detalhe da passagem que é objeto da exposição do sermão desta noite, é que nós não estamos tratando dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Nós estamos com o nosso olhar voltado para Samuel, um magistrado renomado e respeitado entre os seus, um modelo de juiz cuja integridade e retidão marcaram a sua história. Meus irmãos, as perguntas que nos vêm diante de 1 Samuel capítulo 8, versos do 1 até o 3, primeiro, o que é que deu de errado com a educação dos filhos de Samuel? Segundo, por que eles se tornaram essas figuras públicas tão execráveis? Meus queridos, vejam como o texto define o comportamento desses jovens rapazes. 1 Samuel, capítulo de número 8, verso 3, diz: porém seus filhos, falando dos filhos de Samuel, primeiro, não andaram pelos caminhos dele. Antes, segundo, se inclinaram à avareza. Terceiro, aceitaram suborno. E quarto, perverteram o direito. Meus irmãos queridos e amigos, é possível que você tenha formulado agora, a proporção da leitura desta primeira sessão, um pensamento de que deve haver algum conflito entre a vida de Samuel, um magistrado de conduta profissional e irretocável, e aquele texto clássico da poesia dos Hebreus, o texto de Provérbios. Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, inicialmente, é necessário compreender que não há, em absoluto, qualquer incongruência entre a poesia do livro de Provérbios e os episódios da família de Samuel, em especial a conduta dos seus filhos que se tornaram magistrados. Para responder essa
possível incongruência gerada na cabeça daqueles que nos acompanham pela internet, ou você que está aqui, nós precisamos de responder primeiro, afirmando que é bem provável que, em decorrência das necessidades inerentes ao seu trabalho enquanto juiz, Samuel tenha passado longos períodos fora de casa, percorrendo a circunvizinhança de Israel para atender às demandas do seu trabalho. Portanto, o distanciamento dos filhos, a ausência do olhar supervisionador, do controle e, naturalmente, a terceirização da educação dos seus rebentos, resultou neste comportamento vil e desonroso. O detalhe da passagem é que nós olhamos para ela e ficamos a nos perguntar quanta semelhança há entre a vida de Samuel e esse frenesi, essa necessidade da excelência profissional e de uma visibilidade na igreja e na sociedade, e o abandono daqueles que precisam do assessoramento. Então o texto nos ensina, inicialmente, que nós precisamos ser ávidos por formação acadêmica. Precisamos de incentivar os nossos jovens a buscarem os melhores postos, a buscarem a formação da graduação, a buscarem a formação do mestrado, a buscarem a formação do doutorado, a prepararem-se para os postos mais influentes e elevados na sociedade por meio de concurso público, mas isso não pode custar a educação dos nossos filhos. Então percebam que mesmo Samuel, tendo sido um homem destacado, um homem de caráter irretocável, ele fracassou na educação dos seus filhos. O detalhe aqui desta passagem é que os anciãos da cidade sabiam dos pecados dos filhos de Samuel. E é bem provável, meus queridos irmãos, que o seu pai também soubesse o que era para um juiz de caráter irretocável uma punhalada nas costas. Meus irmãos, percebam que o texto segue, e as informações da sessão seguinte, ou seja, da segunda sessão da exposição da mensagem nessa noite, estão conectadas à sessão anterior. Vejam que uma das razões da solicitação aqui dos anciãos da cidade, que desejavam o estabelecimento da monarquia, estava centrada na falência do sistema jurídico da cidade, o que tem relação com a praxis dos filhos de Samuel, os doutores Joel e Abias. Então, a proporção que nós lemos as Escrituras, nós vamos perceber que esses anciãos que se dirigiram a Samuel estavam imbuídos do propósito de tentar remediar um problema gerado pela própria família de Samuel. Vejam a leitura da segunda sessão, acompanhe, você que nos acompanha em casa, a leitura de 1 Samuel capítulo 8, agora a partir do 4 e até o 9, a palavra de Deus nos diz assim: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Veja, está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Verso 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será
o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Meus irmãos, percebam que o pedido dos anciãos de Israel revela uma nova motivação para o desejo da monarquia. Veja a expressão textual que nos diz: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Meus irmãos, os anciãos de Israel, os líderes entre o povo, estavam preocupados com questões de segurança da nação e a própria proteção contra os inimigos do seu entorno. Há evidências, à proporção da pesquisa, suficientes que sinalizam que os filisteus ainda eram uma poderosa nação e os amonitas representavam uma ameaça contra a nação de Israel, que não tinha um exército permanente, nem um rei para comandá-lo. Meus irmãos, o detalhe aqui é que o déficit espiritual dos anciãos de Israel os levou a esquecerem-se de alguns detalhes da existência do povo hebreu. O primeiro deles, eles esqueceram que os israelitas eram o povo da aliança do Senhor e ele era o seu rei legítimo. Meus irmãos, se nós lermos a Escritura, lá no livro da lei, Levítico capítulo 18, verso 30, isso fica muito claro. Vejam, a Escritura nos diz: portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. O texto diz: eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o primeiro erro dos anciãos foi ter esquecido que os israelitas eram o povo da aliança de Deus, e ele era o seu rei legítimo. Mas, em segundo lugar, eles esqueceram que a glória de Deus habitava no meio deles. Meus irmãos, Deus descia anualmente no templo, no Santo dos Santos, e se manifestava ao sumo sacerdote, que era o representante da nação. Eles sabiam que o Todo-Poderoso era o grande regente do universo, aquele que não somente criou, mas que mantém todas as coisas na sua devida ordem. Esses homens, pelo déficit espiritual, pela condição de subjetividade acerca da verdade da Escritura, se esqueceram dessa visitação anual do Senhor que visitava o seu povo. Mas, em terceiro lugar, eles haviam esquecido também, de igual modo, que a lei de Deus era a sabedoria do povo hebreu. Meus irmãos, lembremos que a nenhuma outra nação o Senhor concedeu uma revelação especial. Somente ao povo de Israel, o povo da aliança, o povo com quem ele fez um pacto, ele deu a sua revelação especial. Contudo, esses anciãos, representantes do povo, em decorrência de uma vida espiritual superficial, esqueceram-se completamente desses detalhes e resolveram então imitar o mundo, pedindo a Samuel que constituísse um rei para a nação. Meus irmãos, a expressão textual é bem clara: eles queriam um rei sobre eles para que os governasse, como tem todas as nações. Percebo então que o Senhor resolveu atender-lhes, e disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então o Senhor diz a Samuel que expusesse os termos de como funcionaria a monarquia em Israel, como eles
viveriam a proporção da experiência desse novo modelo de gestão estatal. Meus irmãos, verso 10 e até o verso de número 18 vai nos mostrar as implicações que eles viveriam se de fato levassem adiante aquela proposta de deixar o sistema teocrático e assumir o modelo democrático. Vejam, terceira seção, verso 10 diz: referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que ele pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Diz mais o texto: também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe serei por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não o ouvirá naquele dia. Meus irmãos, Samuel, um juiz de caráter irretocável, era um homem de vida com Deus. Ele tinha consciência que a reivindicação dos anciãos era um claro sinal de apostasia e decadência espiritual entre os líderes do povo de Israel. O Senhor advertiu a Samuel, ele tinha consciência que os anciãos, eles não estavam rejeitando a ele, mas ao próprio Deus. E era isso que pesava no coração daquele homem piedoso, aquele homem de Deus, de caráter e de vida irretocáveis. Meus irmãos, ele também estava consciente de que esta não era a primeira vez que o povo rejeitava o Senhor. Uma rápida incursão na Escritura vai nos mostrar que no Sinai o pedido foi: faze-nos deuses. Em Cádiz Barneia, o povo da aliança disse: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Meus irmãos queridos, a verdade é que sempre que uma liderança da igreja entra em decadência espiritual, ela torna-se parecida com o mundo e utiliza métodos e recursos do mundo para realizar a obra de Deus. Percebam comigo que os anciãos de Israel, do período de Samuel, sofriam daquilo que nós podemos definir como ateísmo prático. Eles não criam em absoluto que Deus poderia derrotar os seus inimigos e proteger o seu povo, de modo que eles decidiram escolher um rei, ainda que as consequências pudessem ser desastrosas. Meus irmãos, esse foi o estado vil do povo de Deus no passado. É interessante lembrar que essa instituição da monarquia estabeleceu uma condição para o povo e que eles não tinham consciência do que viveriam. Antes do estabelecimento da monarquia e sob o regime teocrático, cada família era autônoma e vivia sob a liderança de um ancião. Não havia obrigações com ninguém, enquanto que sob um rei, o recrutamento para
o trabalho militar e agrícola restringiria também a liberdade do povo de Israel. Meus irmãos, nem mesmo as mulheres escapariam, pois na condição de perfumistas, de cozinheiras e de padeiras, elas serviriam a casa real. Nós sabemos também, pela revelação da Escritura no Antigo Testamento, que os impostos desconhecidos até aquele período se tornariam opressivos até que as pessoas fossem praticamente escravas. Mas os anciãos de Israel, diante de Samuel, um juiz de caráter irretocável, um homem que era a medida do compromisso com Deus, respeitado entre a nação, leva a demanda para o Senhor em oração, volta para conversar com eles, mas ainda assim, os anciãos do povo permaneceram irredutíveis, mesmo diante do quadro descrito por Samuel. Eles se mantiveram irreduzíveis na decisão e continuaram exigindo um rei. Percebo então, meus irmãos, que o texto vai nos mostrar, caminhando para o final, que esta condição de degradação começa a se instalar à proporção que o modelo de governo é mudado do teocrático para o democrático. Assim, no final, texto que é objeto da exposição dessa noite, nós vamos perceber, a partir do versículo de número 19 e até o 22, que Samuel volta a conversar com a liderança, e eles reiteram o desejo que tinham de manterem-se firmes no propósito de estabelecerem um rei, deixando assim de confiar no braço forte do Senhor, para confiar num homem finito e limitado. A partir do 19 de 1 Samuel capítulo 8 diz: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Meus irmãos, percebam que a seção final do texto, que é objeto da exposição da mensagem nessa noite, ela é dramática. Ela revela também a dureza do coração de homens que perderam a dimensão da santidade e também da responsabilidade no exercício do ofício. Percebam que, em contrapartida à insanidade dos anciãos, Samuel teve como prioridade consultar o Senhor para ter orientação, e uma vez que o Senhor orientou a seguir em frente e atender a súplica daqueles homens, a demanda então estava encerrada. Os anciãos podiam então regressar para as suas casas, nutrindo uma falsa convicção de que lograram êxito no investimento, de procurarem a Samuel para exigir a mudança do sistema teocrático para monárquico. Meus irmãos, nós iniciamos a exposição desta passagem, destacando algumas formas de governo. Nós definimos na introdução do sermão dessa noite como funcionam os sistemas de gestão oligárquico, democrático, teocrático, totalitário, anárquico e monárquico. Eu quero concluir a mensagem nessa noite, considerando ainda alguns ensinos importantes que podemos extrair dessa passagem das Escrituras.
E o primeiro ensino que ela nos sugere nessa noite, é que nesses dias em que a família, segundo o padrão de Deus, tem sido objetos de ataques e de ideologias antagônicas aos valores do reino, é necessário priorizá-la. Percebam que Samuel foi um exímio jurista. Samuel foi um crente de caráter irretocável, mas negligenciou a educação dos seus filhos, e o resultado foi trágico. Joel e Abias se tornaram passivos sociais. Meus queridos, aquela velha frase, aquela conhecida frase de que nenhum êxito, nenhum sucesso compensa o fracasso de um lar, se aplica a isso aqui. Nós precisamos de ter cuidado, de forma especial, sobre algo que tem sido deixado pela igreja, que é definido como tempo de qualidade. Nós precisamos de caminhar com os nossos filhos, nós precisamos de ouvi-los, nós precisamos de ter amizade com eles, nós precisamos de saber quem são seus amigos, precisamos saber quem é que eles seguem nas redes sociais, precisamos saber se eles têm plena satisfação na relação familiar, se eles estão felizes em servir a Deus, se eles enxergam a nós enquanto pais como modelos de gente que teme e que serve a Deus. Não adiantará nada você lograr os melhores postos e ter uma condição econômica superavitária, se no futuro você se deslocar da sua casa para retirar o seu filho do presídio, se no futuro você sair da sua casa para levar o seu filho para um centro de recuperação. Samuel foi um jurista excelente, um crente de caráter ilibado, mas as suas viagens para atender às suas demandas de trabalho deixaram meninos que tinham um pai vivo, mas que eram órfãos da sua presença. Eu quero pedir para você, em nome de Jesus, cuide da sua família, faça amizade com seu filho, não o deixe sozinho, tenha cuidado com os anabolizantes, tenha cuidado com as ideologias, tenha cuidado com os excessos que parecem não custar nada e que têm conduzido muitos para fora do arraial. Meus irmãos, nós precisamos de entender que há uma batalha, que Satanás se levantou contra o modelo de família que Deus estabeleceu. Ou a gente cuida dessa meninada, ou a gente dispõe relacionamentos fraternos e amigos, ou a gente cuida para que eles tenham satisfação, para que eles estejam plenamente satisfeitos em deixarem as suas casas no domingo para ouvirem a mensagem do Evangelho, para que tenham uma igreja acolhedora, uma igreja solidária, uma igreja que compreende esta fase da vida humana, ou nós estamos perdidos e fadados ao fracasso. Como Samuel, um exímio jurista, fracassado na educação de 2 juízes corruptos. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, precisamos destacar que maturidade espiritual não pode se definir pela idade. Muito embora fossem anciãos, os líderes da nação que procuraram a Samuel se revelaram imaturos espiritualmente quando pediram um rei. Nós precisamos diminuir essa ideia de associar maturidade à idade, muito embora necessitamos respeitar os cabelos brancos das pessoas. Contudo, nós precisamos de atenção, porque às vezes nos chegam propostas que estão para além daquilo que o texto bíblico nos revela. Ou seja,
em última instância, os anciãos romperam com o princípio do sola Escritura e fizeram segundo o coração inclinado para o pecado. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, nós precisamos destacar que a unanimidade nem sempre revela sabedoria. Percebam no registro textual que, muito embora o contingente de anciãos que procuraram Samuel tenha sido todos os anciãos, o que o texto nos mostra é que há sentido no que disse o filósofo e pensador Nelson Rodrigues. Para ele, toda unanimidade é burra. Ele diz mais: quem pensa com unanimidade não precisa pensar. Mas, meus irmãos, por fim, ainda que pese o fato desse episódio da mudança do sistema de gestão da nação ter ocorrido de maneira a nos chocar, a rebelião, a insensatez, é necessário compreender, primeiro, que o Senhor sempre atinge os seus objetivos. Apesar de planos, políticas humanas, que temporariamente aparentam impedir o que Ele quer fazer, o que nós sabemos é que Ele mantém o padrão da regência do universo. O problema que a passagem nos apresenta aqui não é a criação da monarquia, mas a forma como ela ocorreu. Meus queridos, mesmo diante de tudo que o Senhor, que é o grande Rei do universo, havia feito por Israel, eles deram as costas para o grande e poderoso rei e escolheram sujeitarem-se ao governo de um frágil ser humano. Meus irmãos, portanto, todas as vezes que você age, ou que nós agimos, de forma a negar a suficiência de Cristo, a sua providência, o seu amor, a sua bondade, como aqueles nécios anciãos do passado, nós nos rebelamos contra o reinado de Cristo. Sobre a sua vida, nós sabemos que ele recebeu 3 ofícios. O Senhor estabeleceu como profeta. Ele é aquele que inspirou os homens para registrar a verdade da Escritura, que é inspirada, que é autoritativa, que é inerrante, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Foi Cristo, no seu ofício profético, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que inspirou homens para registrar a verdade que é suficiente para nós. Mas devemos dizer também que Cristo é o grande sumo sacerdote no altar de Deus. Ele é definido como nosso Paráclitos, nosso advogado perante o Pai. Ele exerce agora, assentado à destra de Deus, a função de mediador. Como sumo sacerdote no altar de Deus, ele nos apresenta imaculados, lavados, santos e perfeitos, prontos para uma eternidade feliz. Mas, meus queridos, por fim, Cristo é o grande Rei do universo. Nós precisamos de nos submeter como seus súditos, servos de Cristo, à sua verdade revelada, aos seus princípios, à sua autoridade suprema. Ele continua sendo o grande Rei do universo e tem a regência da nossa história e da nossa vida. Então eu quero concluir a mensagem nessa noite
dizendo para você que, muito embora essa passagem da Escritura nos mostre a rebelião dos homens, Deus permanece aquilo que sempre foi, misericordioso e bondoso. E Ele não nos trata segundo o nosso mérito, mas segundo a sua graça, que é melhor do que a vida. A minha oração e súplica é que Deus, por sua graça e poder, possa guardar a porção da palavra que foi exposta nessa noite, no meu e no seu coração, para que a nossa vida seja plena e satisfeita naquele que é o grande Rei e que um dia voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem música.